Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e ler comigo do versículo 7 até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das maravilhas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho em meu corpo. O apóstolo Paulo está retratando aqui o seu momento. Ele vivia com uma enfermidade, com uma dor, com uma doença dolorosa, que era como um espinho entrando em sua carne. E ele vai nos dizer que ele sentia essa doença como um mensageiro de Satanás para o esbofetear e impedir que ele ficasse orgulhoso em função das maravilhas que ele havia visto do Senhor. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. É a declaração do apóstolo Paulo, dizendo que ele era um homem de oração e que ele orou, que ele colocou o seu problema diante de Deus. Durante 3 vezes ele suplicou a cura, suplicou a retirada daquele espinho, mas Deus me respondeu, diz o apóstolo Paulo: a minha graça é tudo que você precisa, Paulo, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Veja, meu irmão e minha irmã, a graça do Senhor bastou para o apóstolo Paulo. Ele não foi liberto da sua enfermidade, seja qual for essa doença que tanto incomodava. Ela se manteve, mas a graça do Senhor, ela cura mesmo em meio à doença. Ela dá força para superar, para resistir a todos os problemas. A graça do Senhor nos restaura, a graça do Senhor nos purifica, a graça do Senhor, ela nos fortalece. Por isso, a graça do Senhor foi o bastante para o apóstolo Paulo, e ele nos diz: portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, não do seu poder, não da força do seu braço, mas Paulo se gabava da sua fraqueza, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Sim, meu irmão e minha irmã, o apóstolo Paulo passava por dificuldades. O homem de Deus que vivia para cumprir a vontade do Senhor, implantando igreja, cumprindo com a missão que o Senhor Deus havia dado a ele, sofrendo insultos, sofrimentos, perseguições, prisões, apedrejamento, naufrágios. Sim, as aflições do mundo fazem parte da nossa caminhada, e o apóstolo Paulo sabe disso, porque quando perco toda a minha força, diz o apóstolo Paulo, tenho a força de Cristo em mim. Sim, ele aprendeu que não é a força do seu braço, mas a força do Senhor, que traz alegria, que traz a libertação, que traz a felicidade. Felicidade que não depende do contexto. Felicidade que não depende da cura da doença. Felicidade que não depende da solução dos problemas familiares, dos problemas financeiros. Felicidade que não depende do fim da pandemia. Felicidade que não depende de termos os nossos problemas resolvidos. Meu irmão e minha irmã, a graça do Senhor bastou para o apóstolo Paulo. A minha graça, Paulo, é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte
quando você está fraco. O apóstolo Paulo vivenciou isso, não tendo seus problemas resolvidos, mas a ajuda de Deus em meio aos problemas. Porque, meu irmão e minha irmã, os problemas estarão sempre conosco. Sempre que estivermos aqui neste mundo, vamos passar por aflições, mas a grande bênção do Senhor, a grande bênção dos filhos de Deus é que em meio às nossas fraquezas, em meio aos nossos impossíveis, a graça do Senhor é que nos basta. E ela tem ajudado o povo de Deus a romper e a superar todos os seus obstáculos. Por isso, nesta manhã, Deus está falando para você, meu irmão e minha irmã, você que sofre, você que está aí diante de um problema enorme, a graça do Senhor vai te bastar, ela vai ajudá-lo a romper e a superar esse momento difícil pelo qual você passa. Deus fala aos nossos corações nesta manhã: a minha graça é suficiente para cada um de vocês.